Qual dessas artistas nunca se apresentou no Brasil? Letra A, Adele. Letra B, Christina Aguilera. Letra D, Cardi B. Ou letra C, todas as alternativas? Isadora? Todas as alternativas? Ponto pra Isadora, exatamente. Nenhuma das três se apresentou ainda no Brasil. A Cristina nunca veio pro hoje. Brasil? Nunca veio. Elas vieram só pra fazer entrevista e tudo mais, mas show que é bom, nada. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Oi, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre a importância das pequenas casas de show, ainda mais nesse universo pós-pandêmico aqui, com muito show borbulhando no Brasil. Vamos focar bastante nesses espaços que recebem artistas brasileiros, muitos deles iniciantes. E para participar dessa conversa nós temos a presença dela, Manuela Fagundes, ela que está aqui representando a Bona, que está agora num processo de reinauguração, né? Seja muito bem-vinda, Manuela. Obrigada, muito obrigada. Mas antes, o que, minha amiga Isadora Almeida? Mas antes, a gente convida o pessoal que tá ouvindo a passar lá nas redes sociais, @podcastvfsm. Segue lá, hein, quem ainda não segue. Temos também o nosso site, vamosfalarsobremusica.com.br. Fica lá tudo compiladinho, todas as dicas, tudo bem bonitinho se você perdeu alguma coisa e quer voltar. A gente tem também o nosso Padrim, padrim.com.br/podcastvfsm. E a partir, não significa que deve ser R$5, você pode nos ajudar aqui a manter o nosso TI, o nosso funcionamento. Exato. E em contrapartida, você ganha coisinhas muito incríveis, como participar do nosso grupo fechado do Telegram, assistir aqui as gravações. Renan, quem que tá aqui hoje? Nossa, hoje tá cheia, ó, sala cheia. Temos a Tony Malman, a Beatruzes, a Gabi Cruz, o Valmor Viana, o Fabrício Neri, Gabriel Cordeiro, Henrique Almeida, Lucas da Ascensão. Olha, sala cheia. Maravilhoso. E é isso, pessoal. Dei todas as infos, né? Deu, e quem é assinante tem acesso aos programas com muita antecedência, já tem um mês de programas na frente, então tem todo dia quase uma novidade entrando lá no grupo pros nossos apoiadores. E essa semana vai ter gravação pra caramba, então vai assim, ter. Se preparem que vem bastante coisa aí pros madrinhos. Boa. Vamos falar sobre música, gente? Vamos. Bora. Eu acho que para começar, né, Manu, a gente pode falar um pouco sobre o seu trabalho e o que é o Bona, para quem também não é aqui de São Paulo, poder entender um pouquinho o que é a casa, qual é a história de vocês e por que a gente falou que vocês estão nesse processo de reabertura, né? O Bona, ele é uma casa de show que foi inaugurada em 2017 no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Foi inaugurado como uma pequena casa de show para 80 lugares. Sempre associado, né, a uma operação de bar e restaurante, tendo sempre a música como principal. E então, diferente de um restaurante com música ao vivo, né, um bar com música ao vivo, a gente sempre fez o ritual do show, e porque a gente valoriza muito, né, o momento da apresentação. Então, a gente começou a montar uma programação. Acho que a gente teve uma preocupação inicial com a acústica, né? A gente foi entendendo o quanto isso era importante e chamamos um arquiteto especialista em desenvolver estúdios e tal para montar aquela sala de um jeito bonito, despojado, quente, né? Informal. Era mas tão lindo lá. Muito lindo. Você já foi? Eu já discotequei lá uma vez num evento que teve de música de Belo Horizonte. Eram vários artistas de BH tocando ali. Sim, Foi, era nossa, assim. foi muito bonito, assim, muito bonito. que legal. Ai, que bom. Então, aquele ambiente, né, que a gente tentou aproximar de uma sala de estar, assim, como se o músico estivesse recebendo o público na casa dele, mas com todo um tratamento acústico que possibilitasse que aquela música fosse escutada com qualidade, que os músicos se ouvissem, que o cliente também pudesse apreciar. A gente sempre fala, uma casa para quem ama música, né? Sim. E desde 2017 até o final do ano passado, a gente estava operando naquela casa. Teve o intervalo da pandemia, né? Que acho que a gente ficou, agora eu não sei de cor, mas acho que mais de um ano, né, parados. E aí, no meio do ano passado, a gente recebeu a notícia que a gente teria que sair de lá por conta, enfim, o imóvel que não era nosso, né, foi vendido para uma incorporadora. Mais um imóvel vendido em Pinheiros.
Sim, e enfim, essa notícia foi recebida foi um choque por um lado, mas também a gente sabe o que está acontecendo no bairro, né? Então é isso. Aí a gente, a partir de agosto, começou a procurar outros imóveis e encontramos esse novo. Não sei se vocês chegaram a ir lá já. Essa semana a gente reabriu. E num bairro vizinho, do bairro de Sumaré. E aí que a gente está muito animado, assim, é uma casa um pouquinho maior. Antes a gente tinha capacidade de 80 pessoas, agora a gente cresceu para 120. A gente continua com a mesma ambientação, com a mesma preocupação em relação ao som. Enfim, mesma equipe, mesmo tudo. Nosso coração só mudou de lugar, assim. E a gente está muito feliz, porque esse lugar foi pensado do zero, assim, né? A outra casa, ela era um restaurante que foi adaptada para se tornar uma casa de show. E esse imóvel, ele era uma oficina mecânica, enfim, num terreno super grande. E a gente conseguiu fazer uma super reforma para que a gente desse um passo, assim, né? De profissionalização, para receber melhor os músicos, para entender, enfim, atender melhor o fluxo dos shows e tal. Sim, maravilha. Eu acho que o impacto da pandemia foi muito marcante, né, no setor cultural. E a gente está num momento simbólico, porque nesse mês de maio a OMS, enfim, decretou o fim de emergência sanitária da Covid. E Sim. Esse é o fim oficial, né, da pandemia. E eu acho que nesse ano, depois de tanto tempo com a cabeça tão focada nesse espaço que a gente viveu na Covid, a gente começa a ter agora outras experiências, né? E eu acho que, de um certo modo, a gente ainda não tem noção total de que foi todo esse impacto do que a gente viveu nos últimos anos, assim. A gente estava naquela fase de negação ali um pouco depois que tudo aconteceu e a gente quer essencialmente esquecer de tudo aquilo. Mas é interessante a gente pensar um pouco nisso que a gente viveu nesses últimos anos, porque de 2020 a 2021, uma série de casas de shows fechou as portas, né? E aí, nesse espaço nebuloso que foi a pandemia, a gente viu muitas casas de show fazendo shows online, apostando em lives. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teve a Casa de Francisca, que fica aqui no centro da cidade, e que ela fez lives dirigidas pela cineasta Laís Bodansky. E aí o pessoal podia comprar seu ingresso. A gente teve uns shows muito bonitos nessa proposta. E a gente viu muitas experiências, eu acho, porque foi nesse da Casa de Francisca que aconteceu a live da Gal Costa aquela vez. Nossa, isso foi uma loucura. Esse foi um delírio, esse show. Foi 100% delírios que a gente viveu na pandemia, a gente esquece, assim, né? E aí, no caso da Casa de Francisca, além de fazer essas lives que eram mantidas por os ingressos virtuais, eles também fizeram algumas opções de crowdfunding para tentar se manter. Mas mesmo assim, em março de 2021, eles acabaram anunciando o encerramento de suas atividades. E aí acabou que eles não tinham muita previsão o que ia acontecer, porque a gente também não sabia, né? Naquele momento os espaços estavam começando a reabrir só como restaurante, às vezes podia funcionar, às vezes não. E a gente sabe que às vezes casas de shows ficavam num outro hall de estabelecimentos, e às vezes as coisas não podiam acontecer, até para não colocar as equipes de profissionais em risco. E a Casa de Francisca acaba retornando ainda em 2021 por um projeto que foi capitaneado por uma marca de cerveja. E é um projeto que eles apoiaram alguns estabelecimentos e que eu sei que o Bona também participou desse projeto, né, mano? Sim, a gente participou desse projeto. Foi o que possibilitou a gente a sobreviver mesmo, assim. A gente é muito menor que a Casa de Francisca, né, em termos de equipe e de história mesmo, né? Eles são uma grande inspiração pra gente. E a gente durante a pandemia a gente ficou muito paralisado, assim, porque são poucos sócios, né? Pouca equipe e tal. A gente nem pensou muito em fazer essas lives mais elaboradas, porque a gente realmente estava… Enfim, eu não sei o quanto vocês sabem, mas o Bona, ele é uma empresa familiar, né? Sou eu, meu companheiro, e bem depois entrou um outro sócio, que inclusive possibilitou essa parceria, né, com a cerveja.
Mas durante a pandemia eu tava grávida também, né? Então eu tava Nossa. reservando energia. Eu tô de novo agora. e eu tava reservando energias mesmo para poder lidar com tudo isso que estava acontecendo e tal. Então a gente fez umas tentativas de delivery, um pequeno crowdfunding, mas o que a gente percebeu assim de mais importante, né? Além desse apoio da marca, né, que foi fundamental para a gente realmente sobreviver e acabar com as dívidas, foi tipo um negócio muito legal, assim, muito impressionante, quase que um milagre. Bem no final também, a gente já tinha decidido fechar quando eles entraram. Mas acho que a marca mais importante que a gente teve nesse momento foi entender que o Bona ele tinha já uma comunidade. Super. E tanto de clientes como de artistas que estavam toda hora entrando em contato para saber como poderiam ajudar. Então a gente teve um crowdfunding que não representou tanto, mas a gente teve um apoio muito grande assim do meio artístico e do nosso público. Então isso sempre fez a gente acreditar que alguma coisa iria acontecer, assim, eu tava, enfim, não sei, acho que a condição de grávida talvez ela abra uns portais dentro da nossa cabeça, porque eu sempre acreditei, assim, que algum milagre ia acontecer, pensando que não era, né, era uma questão de força maior, não era um problema administrativo, alguma coisa errada, enfim, né, era um negócio que a gente... E eu acho que quando a gente não tem o que fazer mesmo, a gente precisa também se tranquilizar um pouco, né? Assim, em relação aos negócios, eu tô falando, né? A gente tinha vacina, a gente tinha que ficar isolado, a gente tinha todas as precauções muito importantes para seguir. Mas em relação ao Bona, eu tava assim, um pouco angustiada por um lado e um pouco tranquila por outro, de pensar, poxa... Então, né, não sei, esse problema não é só meu, sabe? Sim. E então foi muito legal, assim, que realmente esse milagre aconteceu, né? Que foi a marca apoiar realmente muito a gente e a gente conseguir, a partir daí, montar uma programação muito especial, assim, com todos esses artistas que ao longo da pandemia ligavam toda semana, toda hora, sabe? Depois, quando flexibilizou um pouquinho, rolaram alguns encontros, alguns quiseram ir lá no Bona, tocar o piano, a casa toda fechada. Então, foi isso, a gente voltou fortalecido, assim. Eu queria deixar momento. aqui um depoimento, né? Que quando começou a flexibilizar um pouco, o Bona era o lugar que eu me sentia segura pra ir. Eu ia de máscara lá, ficava sentadinha pra ver os shows. Eu fui assim, umas 4 semanas seguidas, porque... É isso, assim, a programação sempre muito legal e esse sentido de comunidade que as casas de show pequena, elas criam, né? Elas têm… É como se fosse um clube, você é meio filiado ali do espírito do lugar, assim, que é muito legal. Legal. Ai, que bom ouvir isso. A gente ficou muito noiado, assim, né? Em voltar bem direitinho. Tinha um negócio que tinha que acabar cedo, tinha capacidade reduzida. É que foi muito abrupto também, né? Hoje mesmo, eu fui procurar um vídeo que eu fiz no meio da pandemia. E aí eu tava procurando mensagens com o meu ex-chefe, que já nem tá mais trabalhando comigo, que a gente trocou durante a pandemia. E aí eu lembro dele, e ele escreveu assim, olha, agora foi na semana que liberou todo mundo pra ir pra casa, e aí ele falou assim, olha, eu acho que daqui 15 dias a gente volta. E esses 15 dias viraram quase 2 anos, e a partir dali a vida mudou completamente. Nenhum de nós aqui é mais a mesma coisa que era lá no começo de 2020, sabe? Foi uma coisa muito maluca que a gente viveu. Sim. E que eu acho que a gente ainda vai levar muitos anos pra entender o que aconteceu, sabe? Tem um episódio recente que saiu da Rádio Novelo que se chama Linha do Tempo. E aí são 2 histórias em que elas contam sobre registrar o que a gente viveu ou sobre perder o que a gente não viveu. E aí a segunda história é de uma moça que ela ficou em coma durante vários meses. E aí quando ela acorda, ela tenta resgatar aquele lapso de tempo que ela não viveu. E aí ela tweetou, tipo assim, meu Deus, o Olavo de Carvalho morreu e eu não sabia. Porque ela tava em coma. E aí durante o episódio, eles pedem pra várias pessoas recontarem o que a gente viveu nesses últimos tempos, assim. Porque foi tanta coisa de uma forma meio maluca. E a gente ainda não tem noção de tudo, né, que se passou. E é curioso
curioso como essas coisas se repetiram no mundo inteiro, mas cada lugarzinho do Brasil vivenciou isso de um jeito, né? Um cenário parecido dessas histórias que a gente estava contando de casas de show aconteceu em BH com a Autêntica, que também é uma casa muito legal de shows independentes. E ela acabou fechando as portas ainda em junho de 2020. Eles não tinham mais condição de manter o lugar, né, físico que eles possuíam. E eles acabaram entregando esse espaço que ficava na Savassi. Já toquei e a casa lá também. A turnê nacional. A casa só conseguiu reabrir as portas agora, no ano passado, em 2022, com um espaço que antes era um prédio do Cine Santa Efigênia, um prédio histórico na capital mineira. E de 2022 para cá, eles já estão conseguindo fazer muitos shows importantes do circuito nacional, que passam pela cidade, como Tom Zé, Marina Sena, Alice Caymmi, Lineker, Letrux. E para contar um pouco dessa experiência, a gente conversou com o Bernardo Dias, que é um dos sócios responsáveis pela Autêntica. E aí ele explica um pouquinho como foi essa experiência deles durante a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente fechou a casa, né? Acabou, assim, entregamos o imóvel, vendemos tudo. Fechamos em março, em junho a gente já tinha desmobilizado tudo, vendemos as coisas, acertamos o que tinha que acertar. E a Autêntica literalmente acabou, fechou as portas. Aí passou um ano e meio e tal, quando a coisa começou a dar sinais de retorno, a gente já vinha antes de fechar, a gente já tinha intenção de mudar para um lugar maior, o lugar que a gente está hoje, inclusive, que é um cinema antigo aqui, já tinha sido uma casa de show nesse lugar, então o nosso sonho era ir para esse lugar, sabe? Só que veio a pandemia e acabou com tudo, né? Só que a gente já vinha negociando com os donos do imóvel, sabe? Aí com um ano e meio de pandemia, a gente nem se falava em Autêntica. Aí os caras ligaram pra gente, falei, e aí, tá começando a voltar, vocês não querem retomar lá pro lugar não e tal. Aí, nesse primeiro momento da Autêntica, éramos 3 sócios, né? Aí eu liguei pros meninos e falei, bicho, o cara tá querendo aqui, ninguém tava pensando muito nisso, mas... Aí eu falei, bicho, faz um pedido aí de uma carência grande, se ele topar, a gente tenta buscar outro sócio e tal. E fizemos a oferta de pegar o imóvel, de alugar o imóvel, mas com um prazo de 1 ano pra gente poder levantar a grana, fazer a reforma e botar a casa para rodar. Aí o cara topou e aí a gente caiu no mercado para conseguir outro sócio. Aí colocamos mais 2 sócios na sociedade, hoje são 5, que entraram com uma grana, que viabilizou essa obra. Buscamos alguns apoios no mercado, né, de cervejarias, algumas coisas, assim, algumas verbas diretas, tiqueteria, essas coisas. E conseguimos reformar o imóvel lá e há 1 ano atrás a gente retomou com a Autêntica. Mas assim, tinha morrido e renasceu mesmo, assim. Não foi nada muito planejado, não. No final das contas, esse saldo da pandemia foi agridoce, né? Muitas casas fecharam as portas, como é o caso aqui em São Paulo de locais como o Breve, isso aqui o me Ó do pegou Borogodó. de um jeito, eu tinha esquecido completamente. A gente perdeu o Breve, a gente perdeu o Ó do Borogodó, a Casa do Mancha, o Centro Cultural Rio Verde. Foi muita coisa. Mas o Ó ele ainda existe, Existe, né? Mas ele fechou durante a pandemia, Ele fechou por um tempo, mas ele permanece lá, no mesmo lugar. Tudo. E o Centro Cultural Rio Verde acabou virando a Casa Rocambole. Casa Rocambole. Eu acho que no final das contas o saldo é agridoce, porque é isso que você falou, né? A gente, alguns lugares fecharam, outros se modificaram e a gente conseguiu entender que existiam redes de pessoas conectadas nesses espaços, né? Que esses espaços ainda têm muita importância, assim. As pessoas se sentem acolhidas nesses espaços e querem criar esses locais de convivência. E eu acho que isso fica mais marcante ainda quando a gente pensa de 2022 para cá, né? Que a gente teve esse retorno dos shows e esse momento de tudo ao mesmo tempo agora, porque a gente teve uma experiência maluca, assim, de 1 ano para cá, com tudo acontecendo. A gente teve grandes festivais retornando. A gente teve novos festivais acontecendo no Brasil, como foi o caso do Primavera Sound. A gente teve uma profusão de festivais nacionais acontecendo pelo interior do país, né? A gente até gravou um podcast sobre isso, a edição número 196, a nova onda dos festivais brasileiros, onde a gente fez todo esse mapeamento desses festivais novos. Então, foi bem legal esse episódio. Aí. E teve muito show, né, Renan? Sim, e é incrível falar dos festivais nacionais, até porque
se a gente pensar desse episódio pra cá, já surgiram outros festivais Sim. também Sim. pelo interior do país. E esse mercado tá muito em expansão. Segundo a Associação Brasileira de Eventos, a ABRAP, foram mais de 600 mil eventos em 2022. São eventos num âmbito geral, mas daí a gente inclui shows, festivais e tudo que é feira, coisa que… Um mundo de coisas que nos aconteceram. Eita, esse- feira agropecuária lá do Paraná, saudade. Eu sei que o que mais pegou nesse período foi FOMO, assim, tipo, era muita coisa, mais do que a gente conseguia estar presente fisicamente. Sim. Aí era tipo, Sim. como lidar com isso, assim, né? Tipo, não sei vocês, mas pra mim isso foi muito, muito real, assim. Sim, eu acho que a gente fica tentando conciliar, porque daí você pensa… essa pessoa que eu vou ver hoje é porque ela nunca veio do Brasil. Eu vou ver ela, mas daí o fulano eu posso ver depois, porque ele tá Sim. daqui. Só que aí depois Sim. você não consegue ver o fulano, aí você fica assim, meu Deus, eu tenho muito show pra ver, não tô conseguindo ver, não dá conta de tempo nem de dinheiro pra todas as coisas que a gente quer fazer. E esse momento específico que a gente está passando ainda foi chamado por alguns empresários como efeito champanhe, que é esse grande estouro da rolha de eventos, assim. Então, tudo ao mesmo tempo acontece e aí é shows, festas, numa largada só. Segundo o empresário Fernando Altério, da Tickets for Fun, ele falava que a gente já viveu o equivalente a 4 anos entre 2022 e 2023 dentro desse setor. Na média dos últimos 5 anos anteriores à pandemia, eram realizadas cerca de 58 turnês mundiais de grandes artistas. Para 2022, já estavam previstas 167. Ele tinha Surreal. dito… Essa entrevista foi no início de 2022 e é surreal o quanto a gente passou da quantidade de shows nesse cenário, né? E aí a gente fica pensando como isso tudo impacta o mercado independente. Como competir com essa enxurrada de eventos gigantescos e essa caravana de artista gringo que chegou por aqui porque entendeu que o mercado brasileiro tinha um potencial grande. Mas a gente também tem uma gama de artistas que ficaram parados e que precisavam colocar suas turnês para andar, né? Eu acho que esse é o grande debate ainda agora, porque a gente também não tem nem condição de todas as pessoas que precisam trabalhar e retornar, né? A minha sensação, o que eu tenho, assim, é que por hora tá meio que todo mundo abraçando tudo que tá vindo. Tudo, Eu vejo que tem Uhum. muito músico trabalhando, assim, com turnê incessante. E eu sinto que em algum momento isso vai dar algum problema, como a gente já tá vendo com o mercado de shows internacionais. A gente teve a morte do baterista do Foo Fighters nesse processo, que ele tava… com uma estafa muito grande nos últimos meses. Então eu sinto que esse processo de desgaste de saúde mental a um curto período de tempo vai ser uma coisa que vai ficar cada vez mais evidente, assim, dentro focando para os artistas e principalmente para os artistas independentes, que tem que fazer rolê de carro, de ônibus, de van, que nem sempre tem avião, que às vezes se enfia todo mundo dentro de um carro. Eu sinto que vai ser uma coisa que logo a gente vai ver os efeitos bem danosos disso rolando, assim. Mas por enquanto eu sinto que as pessoas estão meio que só vou seguir, tá vindo dinheiro, tô trabalhando. Eu sinto que as pessoas estão meio que ignorando algumas coisas, inclusive já sei relatos de músicos que estão aceitando até, às vezes, ganhar um pouco menos para conseguir manter esse fluxo de dinheiro em caixa, né? É que, querendo ou não, pelos primeiros 2 anos da pandemia aí, músico não ganhou dinheiro, né? Tipo, Sim. principalmente aqui no Brasil. Tava Sim. parado e não tinha muito o que fazer. Tipo, o nosso ex-presidente não fazia nada e, tipo, sabe? Então não tinha fundos pra se sustentar como músico. E aí, meio que é isso, querendo tirar o atraso. Mas aí também, acho que a saúde mental, física e tudo mais cobra, né? Tipo, não dá pra, sei lá, fazer semana toda de show. E fora nesse rolê independente que é o que o Kleber falou. Tipo, você tem que fazer tudo na tora, assim. Tipo, não tem… E como que é dentro do Bona pra se organizar com essa reabertura? Como que tá sendo pra vocês, mano? Eu acho que a gente tem um outro recorte dentro do mercado, né? Vocês estão falando de festivais, de shows, de bandas que estão em turnê, né? Sim. E a gente não concorre com isso, a gente não se sente nesse lugar. Inclusive, a gente acha que existe um mercado, brincadeira esse termo, mas paralelo, assim, Sim. que não envolve números tão grandes, assim, milhares de pessoas, cachês. Sim.
pelo pouco que eu sei e acompanho, né, esse universo dos festivais e tal, eu sei que os cachês estão gigantescos, né? Que os números são muito grandes, assim. E no Bona a gente entende que existe um mercado possível com números que fecham as contas para todo mundo, que é bom para a gente, que é bom para o artista, mas que a gente não tem essa pretensão e nem esse lugar no mainstream, nem no midstream, assim. A gente é uma casa de shows pequena, para 120 pessoas. Sempre vai ter um público para esse tipo de experiência, que é uma experiência completamente diferente, né? De você ir num festival ou ir num show grande. É muito com foco na curadoria, né? A curadoria é o coração, assim, do Bona. Sim. Não só a curadoria, né? Mas é a curadoria, o ambiente. O ambiente serviço, né? é muito. Então, eu acho que a gente não se vê nesse mercado, assim, que vocês trouxeram. A gente, lógico que tem, existem encontros com esse mercado, sim, mas a gente está antenado, assim, né? Óbvio. Mas a gente entende que um artista maior, que pode também, maior, assim, um artista que, eu vou dar um exemplo, assim, por exemplo, a Xênia França, por exemplo, ela pode estar tanto num festival Mita, fazendo um show para milhares de pessoas e ganhando um cachê legal, assim, mas também ela também vai se dar bem no Bona, num show mais intimista, voz e violão, outro, né? a gente levanta uma bilheteria que é interessante também, que pode ser interessante. A Laide Costa, por exemplo, né, que é uma artista maior que a gente vai fazer, tá quase esgotado os ingressos já. A gente levanta uma bilheteria interessante também, né, enfim. Então, a gente entende que o nosso mercado é outro e mesmo assim ele possibilita coisas, assim, né? Ninguém vai ficar trilhardário fazendo um show do Bona ou trabalhando no Bona, nem eu, enfim. Mas a gente consegue viver e é um ofício, como todos os ofícios, assim, né? Acho que eu tenho a visão da música, né, mais geral, assim, para as pessoas ou você tá bombando pra caramba, ou você não é ninguém, não é nada, e eu acho que dá para você viver de música. Pode ter um meio termo disso. Ainda assim é muito limitado, né, também não quero ser ingênua aí. Tem muita gente ainda que fica de fora e que não consegue entrar em nenhum mercado, né? Mas a gente está tentando cavar esse lugar, assim, do ofício, né? Da possibilidade, assim, para o artista e promovendo uma experiência totalmente diferente, assim, para o público. Sim. Eu acredito que essas casas pequenas, elas ajudam nessa sustentabilidade mesmo do mercado, para que esses artistas possam circular e também que a gente possa ter até outras experiências de shows, que às vezes eles podem testar outros formatos de show. Outros formatos, testar repertório, experimentar coisas novas que às vezes eles não poderiam experimentar em outros espaços. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho muito legal também o Bona, assim, como você falou da Xênia França, tipo Bala Desejo, outros nomes que a gente vai ver nesses outros festivais, mas vocês formam essa base, vocês apresentam pro público e depois os programadores vão programar para festivais maiores, né? Vão usar a curadoria, tipo, que esse olhar do Bona é muito legal. Vai passar um ano, pode ser que esse pessoal comece a tocar em lugares maiores, enfim. Mas a gente sempre quer que eles voltem, assim, exato, de alguma forma, né? A gente não quer, o Bala Desejo, por exemplo, agora a gente vai receber a Dora, né, no final do mês. E mesmo os Gilsons, né, que, nossa, hoje quando vocês falam em banda que tá em turnê, que não para, eu penso muito neles. O primeiro show deles em São Paulo foi com a gente, né? E a gente sempre conversa com eles que, por mais que agora eles estejam numa loucura e tal, de muitos shows, existe um desejo deles voltarem, né, para um formato acústico, para uma proximidade com o público, para de repente testar um show, isso que vocês falaram, um show diferente. Isso não significa que eles vão deixar de ganhar, né, muito pouco, ou fazer como que a gente fala, por caridade. Não, acho que existe um retorno, né? Eu acho que isso que você falou do formato e da questão do público é para mim o grande brilho dessas pequenas casas de show brasileiro. Assim, eu sinto que o contato com o artista e o público é muito diferente, é muito mais próximo. É um dos raros momentos onde esses artistas que já estão em um ponto de ascensão conseguem parar, sei lá, 1 minuto para tocar um carinho com o fã, conversar, agradecer, abraçar.
tem tipo uma atmosfera diferente, é uma coisa bem familiar. É uma entrega muito diferente, assim. Eu Muito acho que essa é a diferente. grande beleza desses pequenos espaços de shows que a gente tem espalhados pelo Brasil, assim. Não, e quantas vezes a gente já não... Tipo, quando, sei lá, vem uma banda grande pra cá, a gente sempre fala, tipo, seria legal se ele fizesse show num lugar ainda menor, sabe? Tipo, Exato. quando vem, tipo, essas porque é bandas outra de experiência. festival e tal. Porque realmente, tipo, é outra coisa, o som soa diferente. Fora que tem uma coisa também que eu acho que o Bono, ele abrange, quando a gente fala de festivais e tal, eu também penso em pessoas mais jovens indo, né, assim, ver. Eu acho que o Bono, ele traz um conforto, assim, porque muita gente às vezes deixa de ir em show, porque, É verdade. eu vou estacionar, não sei onde estacionar, eu tenho dor nas costas, eu tenho filho pequeno, eu não vou ficar, tipo, dou um fim de semana inteiro por conta de um festival lá no não sei aonde. Não tô tirando esse valor, mas a gente acaba conseguindo incluir um público mais abrangente, assim, sabe? Sim. De que, de repente, você vai ver Bala Desejo no Bona, ou Sentadinho, mesmo, enfim, Nossa, show sentado, melhor coisa. comendo, assim, não sei, eu sou velha, assim. A gente vai aí em festival, mas a gente é velho de espírito aqui. Mas isso que você falou do Bona, de ser, tipo, um público um pouco mais velho, foi muito curioso, que na vez que eu fui discoteca lá, a cada música nova de artista brasileiro novo que eu tocava, vinha pessoas mais velhas perguntar. O que era aquilo que eu tava tocando, assim. Então eu achei muito curioso o como de um jeito ou de outro isso acaba sendo um espaço de apresentação de artistas, assim, sabe? Então, e como esse público que é um pouco mais velho, que frequenta esses espaços, consome mais. Eu via muita gente comprando o CD do artista no final do show, sabe? É uma característica que eu acho muito forte desses espaços pequenos, assim. Você tem esse contato um pouco mais íntimo e no final você quer sair com uma recordação desse show, assim. Então, é muito interessante esse processo aí. Quase que um resgate, né? Assim. Sim. Eu acho que cria, como eu falei, acho que cria essa formação de público mesmo, né? Cria um espaço de o artista poder circular, mas a gente entende que esses espaços menores têm um público que é mais apaixonado por música, que está interessado em conhecer coisas novas, que está aberto para as coisas novas, que eu acho que é uma coisa importante também. Sim. E essas coisas são importantes para os artistas que estão começando ou que estão querendo mesmo testar coisas novas, né? E para entender um pouco mais também sobre essa cadeia de trabalho do mundo da música e de como funciona esse lado do artista, a gente conversou com a Juliana Sá, que é da Dobra Música. A Juliana é carioca, mas hoje em dia ela mora em BH. E ela circula o Brasil ao lado de vários artistas em trabalhos de assessoria, produção de shows, lançamento de discos. Por isso aqui ela fala um pouco com a gente sobre a importância desse circuito de casas de shows independentes para a sustentabilidade do mercado da música. Eu acho importante, quando a gente pensa em casas de shows que são independentes e principalmente no circuito que elas podem formar, que o show ele ainda é um dos principais marcadores de contato do público com a música, né? Eu acho que durante a pandemia, claro, a gente viveu um boom das plataformas digitais, o streaming trouxe muito movimento para a internet, assim, ele puxou. De certa forma, a gente tirou a experiência do presencial e migrou para o digital, né? E aí o streaming sugou essa audiência. Então, durante a pandemia, foi muito comum ver artistas pequenos tendo audiências bastante significativas e médios chegando a audiências que beiravam o mainstream, assim. No entanto, quando a gente começa a ter a retomada de eventos e tudo mais, embora o público ainda não esteja reaquecido como antes, a gente tem já uma queda significativa nesse consumo, assim, uma mudança de perfil nesse consumo em relação ao horário, à frequência, etc. Então, o show volta a ter enorme poder, né, assim, de conectar o público efetivamente com o artista. Não à toa, e eu estou falando bastante de plataformas digitais, porque a Dobra, né, que é a agência que eu atuo, é também um selo musical e é algo que a gente tem se debruçado muito. Nos últimos tempos, o Spotify ele lançou uma forma nova de medir a audiência, que tem a ver com a fidelidade dos ouvintes. Antes você conseguia ver só quantos ouvintes mensais você tinha e quantos streamings, né? E agora você consegue medir um pouco da fidelidade dos ouvintes com super ouvinte, ouvintes médios e ouvintes casuais, mas todos que são diferenciados do ouvinte padrão, justamente porque eles percebem a necessidade dessa aproximação, e essa aproximação ela se dá de uma forma muito significativa no palco, né, no show.
Então, assim, esse seria o ponto central para a gente pensar esse circuito, a necessidade não só de ter casas de show independentes, mas de ter um circuito, porque também é muito comum ver essas casas isoladas entre si. E nos lugares onde as pessoas conseguiram se conectar umas às outras e criar, de fato, uma rota para que os artistas possam circular, isso se consolidou e trouxe força tanto para as turnês dos artistas, quanto para as próprias casas de show e tudo mais. Porque isso permitiu que vários artistas que antes não tinham tamanho de fechar show a show em cada uma das cidades pudessem fechar em grupo e conseguissem circular por espaços que eles não estariam e, enfim, levar um público que não iria àquela casa por conta disso, assim. Então, eu acho que é uma perspectiva importante, assim, de ter em mente. E aí, falando especificamente desses circuitos, é muito impressionante, assim, como na dobra a gente trabalha com artistas que estão num nicho bastante específico. A gente percebe que toda vez que eles saem em turnê, toda vez que eles conseguem fazer uma sequência de 5, 6 shows, assim, a gente tem um impacto muito significativo em venda de merchandising, que é uma das formas não só de remuneração do artista, mas também de conexão com o público, né? Que cada um ali possa levar uma camiseta e sair pela rua ostentando um produto do artista. Isso tem um valor que está para além da compra do produto em si. A gente tem uma alta no número de plays, que é consequente dessa aproximação. A gente tem uma alta no número de seguidores do artista, o que também é algo importante, porque amplia o público com quem o artista consegue se comunicar com mais frequência. E a gente também consegue impactar melhor os contratantes médios e grandes, assim, sejam instituições, prefeituras, porque é isso, né? Só toca quem está circulando e quem já está no mercado existindo, né? É muito difícil você colocar um artista num Sesc ou numa virada cultural se ele já não tiver um histórico de circulação. E só quem cria, quem viabiliza, quem possibilita esse histórico de circulação são as casas independentes. Eu acho que a gente tem algumas rotas interessantes hoje no Brasil, assim, a Rota do Cerrado é uma rota muito bacana para pensar a circulação dos artistas. No Nordeste, assim, você tem uma conexão de Pernambuco para cima também muito, muito forte. Enfim, a gente tem alguns caminhos para traçar, mas faltam outros, assim. Eu vejo que no Sudeste, em especial, assim, pensando no Rio, São Paulo e Minas, falta conexão entre essas casas para que os artistas consigam marcar shows nas capitais e, quem sabe, em pequenas casas no interior, para conseguir vir para cá. Porque, muito por conta da pandemia, vários voltaram para as suas cidades de origem, né? Nem todo mundo que estava em São Paulo está de volta. Então, é muito importante ter esses circuitos pensando no Sudeste também. Assim, acho que essa é uma carência que a gente tem. Ainda também dentro desse tópico de circulação dos artistas pelo interior do Brasil, a gente conversou com o Guilherme Thyssen, responsável pelo Espaço Agulha em Porto Alegre, e ele fala um pouquinho mais pra gente como funciona o trabalho deles por lá. Eu vejo que casas como o Agulha e como tantas outras casas de pequeno, médio porte pelo Brasil são essenciais para que a gente possa descentralizar, né, e criar. Acredito, o Agulha, na minha opinião, ele é um criador de múltiplas linguagens, sabe? Ou seja, não só uma linguagem curatorial, mas o que ele representa como um todo, né? Como ponto de encontro, ponto de contato, como uma referência para o mercado, como são essas casas, que a gente possa trabalhar, ou seja, além de outras programações, além de outras saturações do mercado e pensamentos estereotipados dos mesmos, né? Ou seja, que a gente vê muito hoje em festivais, né? Ou seja, que mantém a mesma curadoria, que mantém a mesma programação, porque de fato não consegue entender mercadologicamente o que está além disso. Então eu vejo assim, ou seja, como fator de propulsão essencial para isso, assim, para que artistas possam chegar nas cidades pela primeira vez, como aconteceu aqui no nosso caso, com Lued Luna, Duda Beat, Letrux, Dom L, enfim, com tantos e tantas outras e outros artistas do Brasil. E acredito que, para complementar a sua pergunta, eu vejo que casas assim são fundamentais, de novo, né,
para essas criações de linguagens diversas e mercadologicamente são essenciais. A gente tem um grande problema que não somos, né, organizados, né, como um todo, ou seja, até se tentou e se tenta organizar como coletivos de casas do Brasil, mas o corre e os movimentos da vida cotidiana são tão intensos e é tanto um quebra-cabeça delicado que a gente não consegue se reunir ou consegue utilizar essas informações como um todo no sentido brasileiro mesmo. Não tenho dúvidas que é um mercado que gera valores absurdos, imensos, sabe? E que é importante que seja documentado, estudado e sistematizado mercadologicamente, ou seja, para que a gente possa tentar cada vez mais mapear, cada vez mais criar também condições para que esses lugares possam estar dialogando com marcas, dialogando com o poder público, dialogando com tantas outras frentes e principalmente criando mais condições de trânsito, né, de turnês, né, de circulações, não só de artistas externos, mas também artistas locais dessas cidades. E assim a gente começa a ter cada vez mais esse posicionamento competitivo e de criação de valor, né, para que as pessoas saibam, percebam e consigam, acima de qualquer coisa, entender e vivenciar de formas mil essa experiência toda. A gente falou um pouquinho antes sobre essa questão de como se manter sendo independente, né? E como fazer essa conta fechar. E eu acho que essa é uma questão que sempre volta, né? Porque, querendo ou não, quando a gente pensa numa casa de shows, a gente tem uma série de questões que estão colocadas nessa conta, né? O cachê dos artistas, a manutenção do espaço, dos equipamentos, o pagamento dos funcionários, o investimento em divulgação, em publicidade. E aí eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Eu queria entender como funciona para vocês dentro do Bona, para você poder fazer essa conta fechar e essa roda girar, né? Se vocês tiveram no início alguma dificuldade com isso. Nossa, a gente demorou muito tempo para fechar as contas, assim, muitos anos. A gente começou a fechar as contas, veio a pandemia. Nossa. Mas porque a gente também demorou para entender, a gente não era do ramo, assim, né? Sim. Então, a gente foi entendendo trabalhando. O Bona fatura com alimentos e bebidas, né? Uhum. Assim, através do consumo. Por isso que também tem que ser a gente entende que o ambiente ele precisa ser muito convidativo para isso, precisa ter um cardápio interessante, precisa inventar a roda, né? Sempre falo, a gente não precisa... a gente não é chefe, mas a gente precisa ter um cardápio interessante, lucrativo, né? A gente estudou muito e entende, né, o que significa um cardápio que tem potência de faturamento, né? Não é qualquer, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Não, é um cardápio simples, com bons ingredientes, bem executados, mas que não... Né, que tá bem, a gente é bem consciente assim, em relação tanto de bar como de comida, né? E a gente também entende que existem diferentes públicos, né? Tem show que, por mais que seja super lotado, o público vai lá e consome pouco. E vou tomar uma breja, vou comer uma batata frita. E aí ocupa aquela mesa o tempo todo fazendo isso, que é o que eu faço também, não tô criticando, sabe? Nada contra isso, mas a gente entende que existem perfis de público, tem alguns shows que o público consome mais, enfim. Então a gente vai desenhando tudo isso até para montar uma curadoria que leve em consideração isso também. Né? Então, não adianta eu ir marcando só gente que eu acho legal, uma atrás da outra, né? Assim, a gente vai montando um quebra-cabeça a cada semana, apostando que um show compensa o outro. Isso possibilita você fazer algumas apostas? Tipo, olha, não sei se vai dar certo esse, vamos arriscar? Ou vocês jogam sempre? Não, quando eu não sei se vai dar certo, eu já nem arrisco. Assim, antes eu fazia mais apostas. É lógico que às vezes eu acho que vai dar certo se não dá, né? Sim. Mas quando eu tenho alguma dúvida, assim, eu não marco, assim. Eu fico bem tranquila de não marcar. Posso estar errada também, né? Não, você tá certíssima. É porque eu vejo algumas casas, assim, que às vezes fecha com um artista X
Eu falo, gente, não vai dar. Isso aqui é lavagem de dinheiro. Essa conta não está fechando no final do mês. Não é o caso do Bono, porque eu sei que vocês têm uma curadoria muito específica ali. Mas tem umas coisas que eu falo assim, cara, não bate essa conta, sabe, pra mim, entendeu? Sim, a gente tem essa coisa da compensação, né? A gente sabe que tem shows que tem um público de maior consumo, aí vai misturando com o público de... É um quebra-cabeça, assim, montar a curadoria, né? Muitas coisas para se levar em consideração e, obviamente, a gente leva em consideração o público. Hoje, com o novo Bona, eu sempre penso no tamanho, né? A gente tem 120 lugares. Eu preciso de artistas que tenham um público de 120 pessoas. Sim. Eu não falo, não, mas esse não tem nenhum público, tal. Existem muitos lugares em São Paulo, né? Mais menores ainda. Então, a gente tenta entender o nosso tamanho e o artista que cabe dentro desse tamanho, assim. Porque, pelo menos, casa cheia é um objetivo que eu sempre quero ter. E, óbvio, que não é só nas costas do artista essa responsabilidade, né? Mas eu faço toda uma pesquisa para entender que shows que ele fez, que momento que ele tá, qual que é o desejo dele. Por isso que eu tenho essa coisa do relacionamento com os artistas, é uma coisa muito forte nossa, de conversando mesmo com as pessoas. Sim. A gente vai nos shows, a gente, eu e o Kiki, né, meu sócio, a gente conversa, tenta entender, e aí, o que você gostaria de fazer? Se a gente entende que aquilo também é um desejo do artista, a gente já entende que vai existir um envolvimento dele, né, e um investimento para que a casa... Investimento no sentido de desejo, né, para que a casa encha. Mas é isso, eu não falo, putz, esse aí vai 10 pessoas, tudo bem. Não, a gente tem 120 lugares, a gente tem 12 funcionários, contas para pagar. A gente pode deixar de levar isso em consideração, né? Não tem alguém bancando por trás, assim. Isso não existe na nossa realidade, né? Sim. Falando um pouco nessa questão de curadoria que a gente citou por aqui, é interessante pensar como ela funciona para estabelecimentos que estão em outras cidades e que às vezes querem trazer artistas de diferentes regiões para o seu espaço. E por isso a gente vai ouvir de novo o Bernardo Dias, um dos sócios responsáveis pela Autêntica de Belo Horizonte. Ele conta um pouco como funciona esse processo para eles por lá. A Autêntica nasceu há 8 anos atrás, né, da necessidade que... Eu sou músico, meus sócios são músicos, a gente é agente da cena em Belo Horizonte há muitos anos e tal. Da necessidade de ter um lugar pra gente tocar as nossas próprias músicas, né, que a cena autoral pudesse se desenvolver. Então a gente começou com a casa com 400 lugares, operamos lá por 5 anos e tal. E era muito assim, a gente sempre enxergou o Autêntico como um ponto de produção compartilhada de eventos, sabe? Eu acho que uma curadoria diversa passa por esse ponto, assim, da gente conectar agentes da cena de Belo Horizonte. Então, a gente tem várias produtoras que promovem evento na casa, os próprios artistas chegam propondo evento. Então, nisso a gente consegue atuar em nichos diferentes, em estilos diferentes, que às vezes são diferentes dos nossos, mas que chegam produtores externos e propõem para casa isso. Então, assim, quando a gente abre a porta para outras pessoas produzirem dentro da Autêntica, a gente possibilita isso, de ter mais gente pensando na cena, mais gente diferente produzindo lá e, ao mesmo tempo, conectando públicos diferentes, para a gente não ficar todo final de semana dependendo do mesmo público. Então, acho que são essas pequenas coisas, assim, de uma produção mais compartilhada com a cidade de uma maneira geral, e até produtores de fora, né? Vem gente de São Paulo produzir evento aqui na Autêntica. Então a gente é super aberto nesse ponto. Então, assim, não é uma curadoria exclusiva da Autêntica, né? Claro que a gente faz aquele filtro para saber quem são os produtores que realmente estão engajados, artistas, a gente pesquisa, né? Redes sociais, Spotify, para saber o tanto que o artista está sendo engajado. A gente faz pesquisas com o nosso público, quem que vocês querem ouvir, quem que vocês querem fazer, quem que vocês querem receber aqui na casa, enfim. Acho que são pequenas ações assim que vão engrossando o caldo e fazendo com que a curadoria seja diversa, que a gente seja assertivo em artistas que realmente têm público querendo, e sempre colocando artistas da nossa cena de Belo Horizonte para poder abrir e formar público e fazer com que essa roda vá girando. Enfim, esse movimento começou há 10 anos aqui em Belo Horizonte, de várias iniciativas, e hoje a gente tem uma cena muito rica aqui em Belo Horizonte nesse sentido, sabe? A gente tem os maiores festivais do país que estão acontecendo aqui, a gente tem Autêntica, a gente tem artistas daqui que estão despontando, que estão estourando, Djonga, Marina Sena, Lagoon,
lamparina, enfim. Eu sinto que a gente está num momento bem legal da cena de Belo Horizonte em função dessas várias iniciativas que trabalham juntas nesses últimos 10 anos para poder fazer essa roda girar. Para entender como funcionam as casas de show em diferentes estados e diferentes regiões do Brasil, a gente conversou com o João Soares, produtor de eventos, diretor comercial da Estelita, que fica em Recife, que é uma casa de shows que mescla tanto shows quanto festas. E ele conta um pouco como que a casa surgiu, como que a casa se desenvolveu e como que ela funciona hoje em dia para se manter existindo. O Estelita surgiu em 2014 como um espaço para receber música, né? Seja ali a música local, os artistas locais, a cena local, como artistas de fora, mas sempre tendo como principal ponto a valorização da música independente, tá? Artistas independentes. Lógico que a gente recebe artistas de gravadoras também, claro, mas enfim, o principal motivador da existência do Estelita foi esse fomento da cultura, foi esse fomento da música independente, dos artistas independentes, principalmente de música alternativa, que é de onde vem as raízes da gente, né, do grupo, das pessoas do grupo Estelita. Todo mundo ali é consumidor de rock, de pop, de música alternativa principalmente, e a gente entendeu que seria muito importante que a gente tivesse um espaço na cidade. Recife estava um pouco carente de espaços voltados para esse tipo de sonoridade, tá? E aí, a partir desse nosso entendimento de que a casa era uma casa de música alternativa, era um espaço alternativo, a gente começou a trabalhar uma programação voltada para isso, claro. Porém, com o passar dos anos, com o passar do tempo, a gente viu que apenas os shows, eles não estavam sendo lucrativos ou minimamente rentáveis ao ponto da gente conseguir manter o espaço vivo, manter o espaço de pé. Infelizmente, pelo menos falando do Recife, tá? Você gerir um espaço exclusivamente de música alternativa não é algo tão sustentável. Tá? E eu não estou falando de ganhar muito dinheiro, eu estou falando realmente de manter o espaço vivo, o espaço funcionando, o espaço aberto ali para continuar com a programação, tá? Não estava sendo algo tão rentável. Então, uma alternativa da gente foi começar a mesclar baladas com os shows. E, de fato, baladas, quando você está falando de baladas, você está falando de algo muito mais popular, muito mais acessível, algo que é muito mais fácil de trazer público para casa. Então, hoje, e há muito tempo já, na verdade, o Estelita é um espaço que recebe tanto baladas, e aí pode ser baladas das mais diversas, porém, o que mais acontece na casa hoje é baladas de pop, de funk, de brega funk, né, que é um estilo musical nascido no Recife, e é muito particular, assim, tanto quem não faz parte do movimento brega funk se sente orgulhoso pelo movimento, pelas raízes do movimento. É um movimento que nasceu na periferia do Recife e, enfim, é super consolidado na cidade, e a gente faz muita questão de ter os shows, principalmente os shows alternativos, que foi o que fez a gente abrir a casa lá atrás, lá em 2014. Então a gente faz muita questão de ter os shows e a gente vai fazer questão de tê-los para sempre. Porque isso faz parte da nossa essência, é o que corre nas veias de todo mundo aqui do Grupo Estelita. Então, hoje a gente mantém a casa com baladas e com shows. O que acontece é que as baladas, elas trazem os melhores resultados e permitem que a gente arrisque um pouco em determinados shows, determinados artistas, porque muitos artistas não são de Recife, então o custo de viabilizar uma logística para o Nordeste hoje em dia está bem alto. Então, assim, é sempre um risco, é sempre um custo maior para trazer um artista, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, do Sul, para se apresentar no Recife. Existe um custo alto de logística, a passagem aérea hoje está muito cara. Mas, enfim, é algo que a gente continua tentando, continua fazendo. Uma coisa que mudou nos últimos anos é o formato que antigamente se praticava muito engessado, de quando a gente falar com um artista de fora, né, do Sul, Sudeste, a gente... Basicamente, a pergunta é: quanto é seu cachê, como é sua logística e como é que eu faço aqui para poder te trazer? Aí o cara diz: meu cachê é X mil reais, eu viajo em 10 pessoas e é isso. E aí, nós, enquanto gestores de espaço cultural, enquanto produtores de evento, a gente tinha que se virar para pagar esse cachê fechado e pagar aquela logística que estava sendo solicitada pelo artista. Hoje em dia mudou muito esse formato. Hoje em dia a gente consegue fazer um formato de parceria muito interessante com os artistas.
a gente consegue viabilizar a ida do artista não só para Recife, mas para Recife e para cidades adjacentes ali, para as capitais mais próximas, como Maceió, João Pessoa, Natal, Aracaju, e até umas cidades um pouco mais distantes, mas cidades super importantes também, como Fortaleza, Salvador, enfim. A gente consegue viabilizar não só um show, como 4, 5, 6 shows do artista no Nordeste, o que ajuda muito na logística, né, no rateio das despesas, e o artista termina sendo mais interessante, ir para o Nordeste fazer mais datas, e aí a questão do cachê, muitas vezes a gente faz parcerias com os artistas, a partir da quantidade de pessoas que estão no evento, a gente faz alguma proposta de cachê ali escalonado, né? A partir de X pessoas um valor, a partir de Y pessoas outro valor, e, enfim, é o modo que a gente encontrou de manter vamos dizer assim, manter essa chama acesa da música alternativa, da música independente dentro do Estelita, entendeu? Que, de fato, se a gente mantivesse a mesma postura de 8, 9 anos atrás, de querer ter uma programação exclusivamente de música alternativa, infelizmente a gente não teria conseguido continuar com o espaço de portas abertas. Mas esse entendimento de que show e balada podem funcionar no mesmo espaço, obviamente em horários diferentes, mas podem funcionar no mesmo espaço, esse entendimento é muito importante para a manutenção do nosso espaço. Pensando nisso, acho que a gente falou um pouco lá no início, mas é interessante pensar se vocês enxergam que a gente vai passar, a partir de agora, para um momento também de desaquecimento, né? Dessa quantidade de shows e como se manter sustentável nesse circuito com esse processo que a gente deve passar depois, né? Porque eu acho que a gente ficou muito tempo em casa e a gente queria sair, só que agora a gente tem uma hora que a gente já tá ficando cansado de sair tanto, né? Cara, eu vou ser bastante honesto. Eu acho que pelo menos pelos próximos 4 anos de governo, sabendo do governo que a gente tem e o quanto investe em cultura e afins, eu acho que a gente não vai ter um desaquecimento. Eu sinto que, por exemplo, vendo o sucesso que foi o Lollapalooza desse ano, que é um festival grande, que é um exemplo de festival grande, surgimento de coisas maiores como The Town e o próprio Rock in Rio que vai rolar também, não acho que não vai passar tão logo um desaquecimento. A minha questão maior eu sinto que a gente está passando por um processo onde a gente está produzindo espaços cada vez mais elitizados, com cada vez menos acesso de gente que vem de periferia e outras coisas do tipo. Eu sinto, às vezes a gente fala, mas é só pegar um ônibus e ir pro centro ali. Tudo isso envolve um custo, sabe? Eu fico pensando o quanto esses eventos estão cada vez mais se distanciando de uma certa parcela da população que deveria ter acesso a esse tipo de evento também, sabe? Eu sinto que não é barato, não é fácil, não é tranquilo. Então eu sinto que nesse sentido talvez seja prejudicial. Mas em termos de desaquecimento, não acho que vai rolar tão cedo. E eu sinto que cada vez mais estão aumentando o preço do ingresso ali num custo altíssimo. E tem gente pronta para pagar. Eu acho que isso ficou bem claro nos últimos meses, sabe? Sim, eu consigo ver que a gente tem um mercado independente que, depois de um momento muito difícil, está conseguindo se voltar a caminhar, digamos assim, com as próprias pernas. Eu acho que isso é muito interessante de ver. Porque pensar que tem vários dos artistas que a gente conversa por aqui, que a gente cita no programa, que agora eles estão conseguindo circular pelo Brasil. E isso é muito difícil. A gente sabe o quanto é difícil para um artista independente sair da sua cidade de Natal e poder fazer uma turnê pelo Norte, pelo Nordeste. É uma logística complexa e muitos deles têm conseguido fazer essa circulação mais ampla. E eu acho que isso é muito parte de existir um circuito de casas mesmo, como a gente citou aqui. Várias das pessoas que falaram durante o programa, que apareceram aqui, são pessoas de outras capitais, mas isso também ajuda muitas vezes. O artista vai para uma capital, ele vai para BH e depois ele consegue fazer às vezes outras cidades no interior. Por exemplo, tem gente no sul que faz muito vai para Porto Alegre e depois consegue fazer cidades do interior, como Pelotas e Santa Maria. Eu acho que isso é muito interessante e cria um mercado que se retroalimenta, né? E que funciona. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente sabe que tem público para os artistas em vários lugares, assim. Eles só precisam ter esse espaço para conseguir circular de uma maneira
que seja sustentável para todas as partes, né? Mais uma vez, voltando para a pauta desse programa, qual a importância das pequenas casas de shows? Eu sinto que elas surgem cada vez mais como alternativas necessárias, porque esses festivais, esse circuito brasileiro, eles querem a garantia. Então, eles vão querer sempre os mesmos artistas circulando nos mesmos festivais, os mesmos shows, as mesmas casas de shows. Então, eu acho que essas casas pequenas, tipo Bona e outros estabelecimentos espalhados pelo Brasil que a gente falou aqui, abre esse espaço para que esses caras que estão começando agora de fato, que estão começando a ingressar nesse mercado de shows, tenham espaço para mostrar sua obra, sabe? Então… Nem acho que é só começando, desculpa te interromper, Claro, assim, mas não, eu não fala acho lá. que é só começando. Eu acho que são outros tipos de linguagem também de música, Perfeito. porque também eu acho que existe uma coisa de, música é isso Sim. é bom, isso são bolhas, né, assim, e acho que as pequenas casas de show, elas podem apresentar outras linguagens, outras possibilidades de música, né, que nem quando a gente vai no Netflix, tá tudo já programado para que a gente veja aqueles filmes e, na verdade, é muito mais amplo, né, assim, e Sim. muito mais diverso e tal, então… Acho que não tem a ver só com o momento de carreira e né? Acho que tem a ver com de repente não representar aquilo que está sendo dito, que aquilo que é bom, que isso é, né, assim… É que nem pensar nesses artistas mais velhos mesmo, que precisam circular e que tem um público e que precisam desses espaços, assim. Eu acho, por exemplo, a Laíde Costa estar no Bona, sabe? É um espaço específico, mas a gente sabe que ela tem um público, que ela faz coisas diferentes e que ela tá sempre… Ela é uma senhorinha inovando e buscando sons e fazendo coisas novas e lançando discos. É tipo, por exemplo, eu moro muito perto do Centro da Terra, que é um espaço cultural aqui em São Paulo. Então você mora do lado do Novo Bona. É pertinho também. O dia que eu recebi pertinho, o e-mail, eu gritei em casa. Falei, gente, é pertinho, a gente vai lá. Dá pra ir a pé. Aí aqui eles também fazem esse espaço de, tipo, às vezes artistas muito grandes fazem coisas muito experimentais, muito diferentes. Eu vi o show da Naozete, em que ela tocava com diferentes artistas, músicos, instrumentistas, e ela experimentava um repertório que ela já não estava tocando tanto, sabe? E tava cheio, assim, a casa cheia. Então acho que esse espaço de experimentação e de ter um espaço pro novo é algo muito importante, que sempre foi algo muito importante, né? Se a gente pensar, sei lá, a Vanguarda Paulista surgiu num espaço desses em Pinheiros, que era tipo um espaço no subsolo em Pinheiros, onde eles iam e o Itamar Assunção podia tocar, sabe? A gente precisa desses espaços para que as pessoas possam também dar vazão a essas outras coisas que às vezes não teriam tanto espaço no mainstream. Não, e quando a gente para pra pensar fora das grandes capitais, né? A gente basicamente só cobriu as capitais, mas eu agora voltei para uma cidade pequena e… Sei lá, essas casas de show pequenas é a única chance de ver artistas que, né, eu ouço no meu dia a dia. Porque, sei lá, fora isso é tipo feira agropecuária ou nada. E aí, ou esses shows de grandes bandas saudosas que voltam por aí. Mas aí, sei lá, pra pensar… É a única chance de ouvir, né, como público. E dessas bandas circularem também, tipo… Sim. Logo que eu cheguei aqui, teve show do Eliminadorzinho, sabe? Tipo, eu nunca imaginei ver isso fora de São Paulo ou fora dessas outras grandes capitais. E aí, tipo, porra, legal pra caralho ter isso, assim. Sim. E acho que além das pequenas casas de show, o Sesc também cumpre muito essa função, Muito, né? sim. Eu acho que a programação do Sesc é muito interessante, né? E é uma referência, assim, pra mim. Assim, eu sempre estou de olho em tudo que acontece, porque eu acho que eles têm uma abrangência muito maior, assim, né, do que está rolando nos festivais, na rádio, estamos, né, falando disso, falando daquilo. Então, achei importante mencionar também esse trabalho, né, que é tão importante, né. Eu queria muito que o Sesc tivesse essa mesma… É que assim, o Sesc São Paulo pra mim é uma coisa de outro mundo. É uma coisa de conceito de show. melhor- Porque o Sesc tem melhor- o cheat do dinheiro melhor infinito. coisa. Não, né? é surreal. Eu queria muito que tivesse esse Melhor desdobramento coisa do do Brasil. Sesc São Paulo nos outros estados. Porque assim, saindo das capitais é bem diferente. Mas o que acontece no Sesc em São Paulo é uma coisa sobrenatural. De levar artistas que você jamais imaginaria tocando numa cidade de 20, 30 mil habitantes. É uma coisa que pra mim é surreal, assim. Sim, quando eu morei em São José, grande parte dos shows importantes que eu via era no Sesc. Tipo, eu vi Kamasi Karina Washington veio Burr. tocar aqui. Ó, Nossa, quando eu mudei, eu Olha. perdi Sesc o Jazz. show do… Ai, meu Deus, o moço do Trip Hop. O Tricky. Tricky.
O Trick era tipo R$10, só que daí obviamente aquilo esgotou em meia hora. Era né? bem Eu isso. chorei. Essas coisas fantásticas do Sesc. Do Então, Sesc. acho que a gente cobriu, foi um papo muito legal e a gente pôde entender um pouco mais da importância desse circuito mesmo para todos os artistas. Quero agradecer muito a sua participação. Manu, deixar o espaço para você fazer sua propaganda, chamar as pessoas para convidarem para ir ao Bona também. Então, o Bona acabou de se mudar para o bairro de Sumaré, bem perto do metrô Vila Madalena, em São Paulo. A gente está com uma programação, modéstia à parte, muito legal, que abrange muitos tipos diferentes de gosto, enfim. E toda a programação está lá na eventim.com.br/Bona. Lá você vê toda a programação e já garante seu ingresso, porque a maioria dos shows esgota antecipadamente. Então, 120 lugares, gente. Tem que correr. 120 lugares. Então, ainda a gente cresceu, mas a gente não perdeu a atmosfera intimista. E é isso, o Instagram do Bona é Bona_casa_de_música. É isso. Isso, obrigada. E lá também a gente vai contando um pouco sobre a programação e sobre outras coisas da casa também. Maravilha. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Foi um Obrigada, ótimo papo. Manu. Vamos então para o nosso próximo bloco, Não Paro de Ouvir.